Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Hoje estamos estudando o capítulo 44 do livro Sinal Verde. Pessoal que for entrando aí, fiquem à vontade, eu vou enviar os aviõezinhos, tá bom? Daqui a pouco eu já volto. Só um minuto esperando o pessoal entrar, enquanto eu envio esses aviões. A gente mal acostuma, né? Aí temos que enviar sempre para ajudar. Porque o tempo às vezes passa muito rápido e a gente nem percebe, né? Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. João, Mames, boa tarde, gente, bem-vindos. Tava enviando agora os aviõezinhos. Deixa eu colocar o capítulo de hoje. O João acabei enviando. João, eu sei que você entra. Minha mãe também. Eu só enviei ontem para minha mãe porque eu vi que ela não tinha entrado e às vezes a gente perde a noção do tempo, né? André Luiz está numa pegada diferente da gente nesse livro. Então, o capítulo 44 ele chama Hóspedes. Vamos tentar conversar sobre isso e dizer um pouquinho também sobre a realidade, né? Como é que a gente tá passando aí. Babi, boa tarde, bem-vinda. Martiele também, boa tarde, meninas. Vamos lá para o nosso capítulo. Maria da Conceição, boa tarde também, bem-vinda. Vamos estudar mais um dia. André Luiz não estava, né? A sociedade não estava em quarentena quando aconteceu isso, então a gente tem esse capítulo Hóspedes e vamos tentar tirar o nosso melhor por aí, né? Jussara, boa tarde, bem-vinda também. Vamos para o nosso capítulo 44. Dá mais um minutinho aí se o pessoal estiver chegando e aí logo eu começo. Ah, João, sempre acontece isso comigo, viu? Às vezes eu tô numa live, vira e mexe. A Babi tal, a Martiele tá, elas mandam, eu fico. A Babi, acho que eu já mandei pra ela mais de uma vez. Babi, tô aqui. Porque às vezes é uma live que tem bastante gente, né? A gente não vê quem entrou. Você entra quietinho, só dá boa noite enquanto tá rolando. E às vezes ela me manda, eu já tô aqui. A gente gosta, né? Gosta de compartilhar com o pessoal. E é sempre bom, né? Às vezes a gente manda e nem percebe. Bate o dedo ali. O João mesmo eu mandei, ele não tinha chegado. Mandou para dois. A Babi mandou também. A gente fica compartilhando para todo mundo, né? Mas é muito bom. É assim que a gente vai divulgando também, né? Isso é importante, que quem tem um compromisso de fazer no seu horário, não vai perder, né? Eu, 1h30, eu sei que é o meu horário, mas às vezes eu tô fazendo uma coisa, da Babi, então a live da Babi é que eu mais perco, porque aí eu vejo já, meu Deus, é 7h20, é 7h30, né? Já passou das 7, aí eu entro, mas daquele jeito, né? Então é bom mandar. Clara, seja bem-vinda, boa tarde, vamos começar então o nosso estudo aqui hoje, né? Sempre bom, a gente agradece, sempre quem divulga, né? Quem gostar, assistir aqui uma vez, achar bacana. Aqui a gente sempre incentiva essa troca de ideias mesmo, vamos comentar, vamos participar junto, porque a gente precisa dessa interação, né? No nosso dia a dia. Então vamos lá. Hóspedes. André Luiz começa assim, ó. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Sávio, boa tarde, seja bem-vindo aqui, discípulo espírita. Começamos agora, viu?
Então, quando a gente convida alguém para ir para nossa casa, e quando a gente fala hóspede, não é somente visita, né? Uma pessoa que vai pousar, que vai ficar algum tempo morando na sua casa, alguns dias, umas semanas. A Marte falando, café da manhã com Babi, almoço com Flavinha e jantar com a Luísa. Aí, ó, tá bem acompanhada pra caramba. Ah, não tava em casa, Maria da Conceição? Que pena, mas você conseguiu ver depois? Né? Hoje você tá, é melhor ainda, né? Sempre bom estar ao vivo mesmo. E aí, quando a gente convida alguém para se hospedar na nossa casa, eu entendo, gente, que é como se a gente estivesse compartilhando mesmo um pedaço da nossa vida, uma é uma experiência muito íntima, muito particular, se a gente parar para pensar. Você abrir a sua porta para uma pessoa que está visitando, que a gente já falou em textos anteriores aqui do Sinal Verde, já é assim uma abertura para a vida, para te mostrar como é que é o seu dia a dia, como é a energia da sua casa. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, nos capítulos anteriores, mas você convidar para se hospedar, para ficar alguns dias, então é uma responsabilidade muito maior. E claro, hóspede, para mim, assim, independente se é uma pessoa que de repente você não conhece tão bem, que você passa a conhecer, e se está na sua casa, o tratamento é o mesmo que tem os familiares de casa. Então, o hóspede, para mim, se a gente come à mesa a determinado horário, vai comer assim. Se você for pegar um chocolate, você vai oferecer para o pessoal de casa e para o hóspede. Não tem diferenciação, né? Claro que a gente sempre respeita, né, o costume de cada um, porque cada um tem um jeito ali, com as suas coisas, com as suas roupas, às vezes gosta de uma determinada coisa, você oferece, né, se quiser lavar a própria roupa, quiser usar o varal, eu sempre tento deixar a pessoa confortável, né, deixar um espaço para ela colocar as suas coisas para que, né, fique confortável. Então, né, Rosane, boa tarde. Tauana também, boa tarde, bem-vindas. A gente está falando aqui dos hóspedes. Então é muito importante para mim, eu penso, né, Flávia, que eu tento deixar a pessoa o mais confortável possível, porque ela já tá fora de casa, já tá numa situação, às vezes, que a gente não sabe o que tá passando, né, porque tá se hospedando. Pode ser por viagem, pode ser por necessidade, mas a gente tem que deixar toda a casa em alegria, como se estivéssemos todos ali felizes pela presença da pessoa, independente do motivo. Então é nossa responsabilidade deixar a casa harmonizada, deixar a casa preparada para receber essa pessoa ali que vai passar um tempo com você. Então é muita responsabilidade você receber as pessoas. Aí ele continua aqui, ó. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles, sem aviso. Será, gente? Vou continuar. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Imagina só a pessoa chegar de mala e cuia na porta da sua casa falando que vai se hospedar, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas elas têm um pouco mais de noção quanto a isso, já começando na parte das visitas, porque não se visita alguém, dificilmente são pessoas que visitam sem avisar. Né? Antigamente eu lembro quando eu era menor e tudo mais, era mais comum, que eu acho que as pessoas já não tinham, né? Não tinha como contactar sempre, então a pessoa tentava, vou dar uma passada para ver se a pessoa tá em casa, né? Hoje em dia, com celular e você conseguindo falar com as pessoas o tempo todo, as pessoas vão tendo um pouquinho mais de noção, né? Que a pessoa pode estar ocupada, que ela pode não estar recebendo naquele momento, né? A minha mãe depende. Depende, né, mames? Eu também acho. Eu acho que sempre tem gente sem noção, mas hoje com o celular, né, como o João tá dizendo, evita um pouco de transtorno, né, João? Mas tem gente que é cara de pau ainda, né? Faz parte. Tem gente que oferece, né, pra ir na sua casa, pra almoçar, pra jantar.
Mas, enfim, vamos deixar esse lado à parte. Juliana, seja bem-vinda, boa tarde. Com certeza, né, João? A comunicação facilita muito para isso, porque aí você tem um celular, tem um WhatsApp, você não consegue falar com a pessoa, você manda uma mensagem de voz, né? Se a pessoa não abriu o seu áudio, visualizou e não respondeu, né? Reproduziu o áudio e não respondeu, epa, tem alguma coisa errada, né? Aí é melhor a gente ir para o próximo passo que a André Luiz está falando aqui, ó. Se algum procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando o hotel, de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que de pronto não possa resolver. Então, tudo isso chama bom senso. Isso é bom senso da parte das pessoas, é você respeitar, é você entender que nem todo mundo está disponível no tempo que você quer. E a gente tem que agir, né, com base nisso e perceber muito bem também como as nossas amizades agem, né? Porque tem gente mesmo que é um pouquinho mais folgado ainda, né? Bem mais folgado. E cabe a nós, muitas vezes, falar um não de uma forma bem educada. Claro, não é para arrumar confusão com ninguém, mas ser sincero. Se você hospedou e vai receber a pessoa, você tem que falar a verdade, porque não dá simplesmente para aceitar. E com que alegria, com que harmonia o seu lar vai oferecer para o hóspede, para a visita, se você não quer recebê-lo. Então, a gente começa, né, volta para o início do texto, e se é algo que é forçado e que a pessoa ali ficou numa situação desconfortável, você nunca vai conseguir oferecer todo esse tratamento, que é sim indispensável para quem está na sua casa, né? Porque é uma alegria você poder receber, é uma alegria você poder hospedar alguém, contanto que você possa, né? Claudinha, seja bem-vinda, boa tarde. A minha mãe falando que o Bina ajudava bastante antes. Quando ligava para casa, né, da pessoa. Ajudava, né? Mas você não tem mais identificador de chamadas em casa? No telefone fixo? Não tem, né? Acho que tem sim. E o celular hoje, então, né? Ajuda mais ainda. Mas quem não tem bom senso, quem não tem essa noção que a gente está falando, fica muito difícil. Mas aí cabe a nós, né, se fazer bem entendido, comunicar bem o que está acontecendo, porque não pode. E a gente tem que ser muito claro naquilo que a gente comunica, porque nisso você acaba às vezes gerando um desgaste, um desequilíbrio seu, você fica se sentindo mal, simplesmente empurrando aquela situação, e a gente tem que falar claramente o que sentimos, o que podemos, o que não podemos, tudo isso, claro, com muito respeito, né, ao outro. Semear Espírita, bem-vindo. E André Luiz aqui continua com a gente, né? Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjo domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Então, o hóspede, ele tem que saber também se portar, né? Tem que saber como deixar ali o ambiente limpo, poder ajudar se possível, não ficar perguntando muito sobre os hábitos também das pessoas, né? Vocês não jantam, né? Às vezes a pessoa não janta em casa, né? Come só lanche, vocês não vão jantar, não? Tô com fome, né? Imagina. Tem que tomar cuidado, tem que sempre ter muita cautela, né? Baiano Espírita, seja bem-vindo também. Boa tarde. Grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Então, nada de arrumar confusão, né? Onde a gente está hospedado, de repente a gente não concorda aí, né? E temos que ser aquele hóspede bonitinho, fazer as suas coisas, deixar tudo organizadinho, para que não tenha maiores problemas, né?
Quando a gente tem criança, então tem que ficar de olho nas crianças também, né? Porque não é fácil. Às vezes sai um pouquinho mesmo do eixo, mas faz parte. Na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo, para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Nossa, é curioso, né? Até ele falar assim, né? Não sei se isso demonstra um pouquinho também do bom senso, do coletivo, de você compartilhar um banheiro ali e sempre deixar, né, da melhor maneira, o mais apresentável possível. Tomar o banho não ficar levando muito tempo, né? Não ficar ali gastando água, né? Abrindo a torneira daquele jeito, né? E daquele jeito que meu filho adora abrir, né? Mas ele é criança, não tem problema, a gente educa. Mas a gente precisa tomar cuidado, né? Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. João Carlos, ele é muito detalhista. Muito, né, João Carlos? Eu também tô achando, viu? A gente faz tanta coisa errada, né, que a gente fala, nossa, né, até nisso. Ju, boa tarde, seja bem-vinda. Angélica também, bem-vinda, boa tarde. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Não pode, né, gente? Se tá tendo alguma discussão, se afasta, vai um pouquinho ali no outro quarto, né? De repente você esqueceu de arrumar alguma coisa ali, tá faltando ali dar uma olhada no celular, vai ali no outro cômodo olhar o celular, nada de ficar curioso, né? Nossa, o que será que eles estão discutindo? O que será que é, né? Não, deixa as pessoas se acertarem, né? A gente tem que ser o mais discreto possível na vida toda, não só quando a gente é hóspede, né? E aí ele finaliza assim, gente, justo gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm obrigação de nos servir. E sempre lembrar, né, gente, de ser agradecido. Sempre ser agradecido pela pessoa acolher, pela pessoa, né? Nada pessoa que hospeda te dá uma roupa de cama, te dá um travesseiro, uma toalha para você tomar um banho, né? Tá ali, né? Dividindo a sua casa com você, tá ali dando a possibilidade de você compartilhar um pedacinho da vida dela com você. Então, nada mais justo do que realmente a gente agradecer as pessoas, né? É isso aí, gente. Olha, eu acho que esse texto, ele é muito direto, ele é muito assim, não há muito que a gente discutir, principalmente por conta do tema, né, de hóspedes. Acho que não tem muito que a gente agregar aqui. Se alguém tiver mais um comentário, por favor, coloquem. E João tá chamando a Babi. A Babi, eu acho que ela fica escutando mais a minha live, viu, João? Então, talvez ela escute agora que eu falei. E aí, gente, eu tava aqui olhando aqui para os meus livros, olhando para um, olhando para outro, e me deu vontade de abrir num livro que eu tenho aqui que eu não li. É texto curto e grosso, também achei, João, direto. Não tem nem o que falar dele muito assim. Marli, boa tarde, seja bem-vinda. E aí, a gente passando o sinal verde, eu tava olhando aqui o livro, esse livro aqui a gente ia fazer ele no Encontro Espírita, foi a primeira ideia que a gente teve de fazer, que é o Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então, a gente tava com a ideia, e eu fui comprar também para ver se era legal, né? Um livro muito legal. E aí eu abri ele aqui aleatório e eu passei num texto aqui muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Então, quem quiser ficar à vontade aqui para ouvir, né? Eu achei muito legal, acho que tem muito a ver com o momento que a gente está passando agora, né? Por incrível que pareça, não são todos os textos assim, mas eu abri bem nesse. E a Martiele também tem, Marte? Então, ó, o capítulo que eu abri aqui aleatório, ele saiu bem nessa página aqui, ó. Para receber alta. Então, eu vou ler para vocês que eu achei muito pertinente ao momento que a gente está passando. Fala assim, ó. Para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando a nossa situação a partir de ângulo diferente,
conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre a nossa cabeça. Aí fala aqui, falou que está dentro do livro Viver a Vida ao Máximo, e essa citação é de Brian E. Robinson, PhD. E José Carlos de Luca, então, começa com essa frase, né? E eu vou ler esse texto que eu acho que ele é bem legal, dá pra gente ouvir aqui e discutir um pouquinho. É Dinei, né, Dinei? Desculpa se eu errei o nome. Somos hóspedes no planeta Terra, então essas orientações não somente servem para quando estamos na casa alheia, mas para a encarnação toda. Vai para a vida toda, né? Exatamente. Olha, achei bem legal também, João Carlos também achou. E a gente tem que ter bom senso, né, em todos esses momentos aí que estamos passando, né? E aí eu vou continuar aqui com o texto, compartilhando com vocês, e aí vocês escutam também. Eu vou ler de uma vez, tá? Mas eu achei muito legal ele. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta, brinque com os enfermeiros, seja simpático com as visitas, tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação, procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim, basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinza. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença, não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? E aí ele finaliza aqui, né? Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. E quantas vezes, né, a gente acaba duvidando de tudo isso que está acontecendo e claro, a gente tomando todo o cuidado necessário, né, temos que levar a sério sim os cuidados que precisam ser feitos, mas como que a gente está lidando, né, com tudo isso? Será que a alegria está ainda presente na nossa vida? Ou a gente passa num dia somente de preocupações, de tristezas, de má notícias, de pessimismo, quando sim a gente tem que agradecer por estarmos aqui mais um dia, estarmos bem, podendo fazer as nossas coisas, tendo lar, tendo pessoas ao nosso redor que podem nos auxiliar. Então, ele vem nos lembrar, né, que a mente nossa, ela é também responsável pelas nossas reações e como nós estamos lidando com esses pequenos contratempos. Uma vez que a gente pode pensar também nesses sentimentos ruins ou sentimentos bons como hóspedes também dessa nossa casa mental, né? Hóspedes da nossa mente, essas visitas que elas vêm, que bate o desespero, que bate o desânimo.
numa determinada situação, de a gente não ver mais solução, e que cabe a nós saber diferenciar isso, esse momento, essa preocupação e o nosso estado real de vida, em como que a gente enxerga a vida e quais são os nossos valores. E muitas vezes a gente, pela situação que todos aqui estamos passando, a gente está muito longe, né, do nosso estado normal, que geralmente é um estado um pouquinho mais alegre, um pouco mais otimista, com esperança, e cabe a todos nós vermos por esse ponto de vista também, né? E ter, claro, fé, saber agir, mas também saber que não estamos sozinhos em nenhum dos momentos, né? Então, eu achei bem interessante esse texto para a gente ler. A gente aqui tem pouca consciência das coisas ainda que estão acontecendo. Nós aqui estamos imersos num determinado momento e a gente não tem essa visão, né? Toda aí que a espiritualidade tem e que vê como cada dificuldade que a gente passa como uma bênção, como uma oportunidade para a gente crescer. Então a gente ainda está engatinhando em relação a isso, estamos ainda aprendendo em relação a tudo isso, e cabe a nós também manter um pouquinho, né, ainda de esperança, de calma, de fé e esperar o momento certo. E claro, né, sendo atento, seguindo tudo o que precisa ser feito e cuidando daquelas pessoas que estão próximas da gente, né? Mas muitas vezes o abalo psicológico ele pode ser tão grande, né? Muito maior do que um abalo físico, do que um sintoma físico mesmo de uma doença ou de uma situação, porque quando a gente está, né, com a nossa mente, né, sã, como dizem, né, como diz aquela frase, mente sã, corpo são, a gente consegue, com o poder da nossa mente e as nossas reações, a termos pelo menos um suporte ali, um apoio para passar por aquele momento. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja de dor e de sofrimento, isso nos dá um fôlego, né? Manter o pensamento otimista, ele acaba ajudando a gente a passar por isso sempre, né? Então, passando essa mensagem somente para vocês, que eu achei ela bem legal, acho que ela faz bastante sentido aqui para o que a gente está passando. E a gente vai finalizando já. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui: Babi, Martiele, João, Sávio, Dinei, Carol, Mames, Rosane, Maria da Conceição e Cláudia. Ô João, achei pior por não ser tangível. Como assim? Me explique. O texto, na verdade? Ou a questão do sinal verde? Vamos ver o que o João fala. Vamos esperar um pouquinho aqui. Mas eu agradeço aqui a presença de todos vocês, viu? O vídeo vai ficar gravado. Mais tarde vocês podem assistir também, fiquem à vontade. A doença psicológica é mais complicado, na verdade, né? E imagina, muitas coisas delas não são tangíveis. E o nosso estado de humor, tanto as energias, né? Porque nem tudo a gente sente, nem tudo a gente tem essa sensibilidade. E a doença, ela é complicada, né? Porque a gente tem que estar muito atento, tem que se conhecer muito bem para perceber isso. Porque muitas vezes a gente acaba percebendo pelos sintomas, né? Por tudo que ela está fazendo. Então, é uma taquicardia, uma aceleração no coração, é uma insônia. É assim que a gente acaba descobrindo, né, por esses sinais. Mas com certeza, João, concordo. É muito mais difícil, né, da gente... algo que não é tangível a gente controlar. Ok, então, pessoal, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.